Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 27 de agosto. A Polícia Federal investiga a morte do chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais em Mato Grosso. Um casal morre num grave acidente em Natal. A moto em que eles estavam foi arrastada por um carro em alta velocidade. E ainda, o Espaço Cultural Casa dos Cacos é reaberto em Contagem, depois de 17 anos fechado. Agora, no Brasil TV. A Polícia Federal investiga as circunstâncias da morte de um delegado da Polícia Federal durante uma operação contra desmatamento ilegal em terra indígena ontem à noite em Mato Grosso. Roberto Moreira da Silva Filho foi atingido por um tiro na cabeça. O Léo Zamignani tem as informações. A morte aconteceu no município de Aripuanã, que fica na região noroeste do estado, a mais de 900 quilômetros da capital, Cuiabá. O delegado Roberto Moreira da Silva Filho estaria em uma etapa de uma operação contra o garimpo e o desmatamento ilegal na terra indígena Aripuanã, quando foi atingido por um tiro. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Federal, a morte do delegado foi um acidente. Isso porque durante uma abordagem a caminhões em uma rodovia que tem muitos madeireiros, um desses motoristas acabou não parando nessa abordagem e ainda tentou jogar o caminhão para cima dos policiais federais, que reagiram atirando. Só que um desses tiros ricocheteou e acabou voltando no delegado, que morreu na hora. Um motorista de caminhão chegou a procurar um dos hospitais da região com um ferimento de arma de fogo em um dos pés. O delegado Roberto Moreira da Silva tinha 35 anos, trabalhava na Polícia Federal desde 2020 aqui no estado de Mato Grosso e tinha uma forte atuação contra crimes ambientais. Um casal que estava parado numa moto morreu depois de ser atingido por um carro e arrastado por mais de 100 metros. Esse acidente aconteceu na zona leste de Natal, na madrugada de hoje. O Sérgio Henrique tem os detalhes. O casal estava em uma moto parado no sinal vermelho quando foi atingido por um carro. O acidente na madrugada deste sábado aconteceu aqui na zona leste de Natal e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que o motorista seguia em alta velocidade e bateu na motocicleta em que estavam as vítimas. A moto foi arrastada por mais de 100 metros. O carro só parou aqui na calçada após bater e destruir a entrada desta loja. O casal de noivos morreu na hora. Gabriel Moreira tinha 25 anos. Maria Luísa, 24. O motorista que provocou o acidente ficou ferido e não teve condições de fazer o teste do bafômetro, mas ele confessou aos policiais que havia passado a noite usando cocaína. O condutor segue internado no maior pronto-socorro de Natal. No Distrito Federal, um outro acidente provocado por um motorista com sinal de embriaguez. O carro dele, desgovernado, invadiu uma igreja. O acidente foi por volta de 1h20 da manhã. A igreja fica na avenida principal do Riacho Fundo 1, na altura da QS 12. Imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que o carro cruza a rua desgovernado e invade a igreja. Com o impacto, parte da marquise desabou. Por esta outra câmera de segurança da rua, dá para ver que o motorista não conseguiu fazer a curva e acabou dentro da igreja. De acordo com David, diácono da igreja, o carro estava em alta velocidade no momento do acidente. Por sorte, a igreja estava vazia. O motorista teve ferimentos leves, tentou fugir do local, mas vizinhos conseguiram segurá-lo. Segundo David, o homem tinha sinais de embriaguez. Quando eu cheguei, a população já tinha contido ele estava com sinal de muita embriaguez, na verdade, né? Ele estava bastante alcoolizado. Até, na verdade, confessou aos policiais presentes que estava aqui, que estava alcoolizado e... preocupado mais com o veículo dele do que com a situação que ele causou na igreja, né? O motorista foi liberado pela polícia militar e não fez o teste do bafômetro. Seguiu para o hospital de base, alegando dores na mão. Nossa equipe chegou ao local pouco depois do acidente e registrou o estrago. O carro quebrou o portão de ferro, depois as portas de vidro e invadiu a igreja, destruindo as cadeiras usadas nos cultos e só parou ao se chocar contra a parede. A lataria do veículo ficou toda danificada.
Pouco depois do acidente, mais uma confusão na porta da igreja. Segundo testemunhas, um homem que fazia uma filmagem aqui no local teria sido ameaçado e agredido por colegas do motorista. Na delegacia, ele registrou um boletim de ocorrência, alegando que levou uma garrafada e acabou com um ferimento no nariz. Os policiais que atenderam a ocorrência durante a madrugada não isolaram o local do acidente e até a manhã de hoje não havia sido feita uma perícia. Para o David, a maior preocupação agora é com os reparos na igreja. A Polícia Militar do Distrito Federal disse que quando chegou ao local, o homem alegou que não era ele quem estava dirigindo e que a outra pessoa não estava mais lá. Ainda segundo a polícia, não foi possível verificar quem realmente era o condutor e que a perícia não foi feita porque não houve vítima e, nesse caso, é registrada apenas uma ocorrência de dano ao patrimônio. A investigação ficará com a Polícia Judiciária. O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. Ela e o ex-vereador Jairinho respondem na justiça pelo homicídio triplamente qualificado do menino. O pedido de liberdade de Monique Medeiros havia sido feito por meio de um habeas corpus da defesa. O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não analisou o habeas corpus, mas concedeu a revogação da prisão da mãe de Henri Borel por ofício. No jargão judicial, significa que o pedido da defesa de Monique foi atendido por iniciativa do próprio ministro. Na decisão, ele diz: "Não conheço o presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal." O magistrado completa: "Não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida." O pai de Henri Borel comentou a decisão da Justiça. Com tantas acusações concretas de crimes, incluindo crime contra a vida e coação à testemunha, que pesam sobre a ré. Estamos falando de uma criança de apenas 4 anos de idade que foi covardemente assassinada, com total conhecimento e omissão da sua genitora. Antes da liberdade concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa de Monique Medeiros teve um habeas corpus analisado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. No STF, a defesa de Monique questionou uma suposta violação de lei constitucional, o que foi negado pelo ministro. Gilmar Mendes disse que a prisão de Monique Medeiros se justificava, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, como também para garantir a aplicação da pena e a conveniência da instrução criminal. Em abril, uma decisão da 2ª Vara Criminal do Rio permitiu que Monique fosse solta, usando tornozeleira eletrônica. O Ministério Público do Estado recorreu e, no fim de junho, Monique voltou a ser presa. Desde então, a mãe de Henri está numa cela do Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, separada das outras detentas. O menino Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março de 2021. O laudo do Instituto Médico Legal apontou hemorragia interna e lesões no fígado, causadas por ação violenta. A perícia da Polícia Civil descartou a possibilidade de acidente doméstico. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o menino foi vítima de torturas feitas pelo então vereador Dr. Jairinho. Médicos do Hospital Barra d'Or disseram que Henri já chegou morto à unidade. O padrasto do menino é acusado de agredir a criança, com conhecimento da mãe. O casal também teria tentado atrapalhar as investigações, além de ameaçar testemunhas. Nessa semana, o MP pediu à Justiça que Monique e Jairinho sejam julgados por júri popular. Até o fim da tarde, o mandato de soltura não tinha sido entregue ao sistema penitenciário do Rio. A seguir, um espaço cultural todo revestido de louças em Minas Gerais reabre depois de 17 anos fechado. Brasil TV de volta, falando da segunda noite do Festival de Inverno da Bahia, depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. Com um público esperado de 20 mil pessoas por dia, o festival em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, atrai gente do país todo. Isso mesmo, o Festival de Inverno Bahia chega à sua segunda noite e a expectativa é de casa lotada mais uma vez.
hoje vai subir ao palco, no palco principal aqui do Festival de Inverno Bahia, nada mais, nada menos do que Maria Bethânia, fazendo a sua estreia aqui no Festival de Inverno Bahia. Toca pela primeira vez esse ícone da música popular brasileira. Depois de Maria Bethânia, teremos também o rock do Paralamas do Sucesso, que toca também hoje no Festival de Inverno Bahia, João Gomes, o piseiro de João Gomes, fazendo o maior sucesso pelo país. E para fechar a segunda noite, a banda de pagode, a swingueira de Harmonia do Samba, tocando para encerrar a segunda noite do Festival de Inverno Bahia. Volto com você aí no estúdio. O Festival de Inverno da Bahia vai até amanhã. E depois de ficar 17 anos fechado, o Museu Casa dos Cacos de Louças, um ponto turístico de Contagem em Minas Gerais, foi restaurado e reaberto hoje ao público. Aqui, cada caquinho ajuda a compor essa obra de arte. Na fachada, as cores se complementam na criação dos desenhos e esculturas. Além dos cacos, outros objetos de louça, como xícaras e pratos, também fazem parte da decoração. Do piso ao teto, tudo aqui foi pensado. Até os móveis receberam revestimentos. É uma obra muito única, que tem muito genuína. Então, pesquisadores tanto da arquitetura, da história, das artes visuais, têm muito interesse pela casa. É uma casa que atinge diversas pessoas. Crianças acham um lugar fantástico, pesquisadores passam horas e horas e horas, porque cada caco conta uma história. A casa, que fica em uma rua sem saída, no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, foi do geólogo Carlos Luiz de Almeida. O espaço servia como um lugar de descanso e, com o tempo livre, ele começou a criar. Para construir os mosaicos e fazer a decoração da casa, o geólogo contou com a ajuda de pessoas que doavam parte das peças. Mas ele também deu um jeito de facilitar esse processo. Ele provocava pequenos acidentes propositais, então ele ia numa cafeteria, ele ia num restaurante, quebrava o copo por querer, o prato, para ir arrecadando cada vez mais cacos para essa grande obra. Em 1991, a casa passou a pertencer à Prefeitura de Contagem e foi tombada pelo Patrimônio Público no ano de 2000. O espaço foi transformado em um museu e chegou a receber cerca de 300 pessoas por mês. Mas em 2005, o local foi fechado por motivos de segurança e ficou assim por 17 anos. O museu foi restaurado e hoje começou a receber visitas. A riqueza de detalhes aqui no Museu Casa dos Cacos é tão grande que a cada piscar de olhos é possível fazer novas descobertas. Foram quase 2 anos de restauração, um processo minucioso e delicado para trazer de volta para Contagem esse espaço que é o maior ponto turístico da cidade. A reabertura do museu faz parte das comemorações do aniversário de 110 anos de Contagem. A expectativa agora com o restauro, com a devolutiva dessa casa para ter uso e ocupação na cidade, é de que a gente tenha novamente um fluxo bem grande de visitações, de pessoas que venham para conhecer e também para rememorar, né, os tempos da infância que passaram nesse espaço. Legal, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje começa um pouquinho mais tarde, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom domingo para você.